Fala galera, tudo bem? Professor Francisco Ataíde aqui para mais uma aula do nosso curso Repertório Único e nós vamos falar hoje a partir da temática do meio ambiente. Tá? Existem diversas temáticas aí que podem ser abordadas como proposta de redações, né? Mas principalmente voltado aí para o Enem. Nós temos aí também os temas ambientais, tá? Bom, eu elenquei aqui, né, para a gente observar alguns desses temas que são os mais relevantes, né, sempre aparecem nas discussões, como a questão do desenvolvimento sustentável, das mudanças climáticas, aquecimento global, poluição, o consumismo que tem uma relação direta com toda essa questão ambiental. Bom, esse tema, né, eu vou aproveitar para trabalhar o tema ambiental, mas numa perspectiva assim, fora do clichê, né? Porque tanto na temática quanto no autor, nós vamos analisar o tema do meio ambiente a partir principalmente da visão de Karl Marx, né? Vamos ver aí uma ecologia, um estudo ecológico que é possível abstrair de dentro do pensamento de Karl Marx, tá certo? E na verdade não são só abstrações, o Marx fala diretamente e objetivamente sobre a necessidade da gente cuidar do meio ambiente, tá bom? Pois bem, então todos esses temas aqui, eles tanto podem aparecer de uma maneira direta, quanto eles podem estar relacionados a outras problemáticas, né? Pode haver algum tipo de problematização mais específica em relação ao tema, então a gente precisa ter cuidado. Bom, fazendo aqui a passagem já para o pensamento de Karl Marx, nós vamos ver o seguinte: dentro de várias obras de Marx, na verdade, né, desde os manuscritos econômicos filosóficos, que é na verdade uma reunião de textos que Marx escreveu lá na juventude, são algumas das bases da filosofia de Marx. Inclusive, eu estou com ele aqui para mostrar para vocês, ó, manuscritos econômicos filosóficos, tá, de Karl Marx. Aqui tem um texto integral, da coleção Martin Claret aqui, né, da coleção Obra-Prima de cada autor. Nós temos aqui uma coletânea de textos de Marx, lá na juventude de Marx. Lá mais ou menos ele produziu esses textos por volta do ano de 1844. Esses textos não foram publicados imediatamente, eles só vão ser publicados algum tempo depois, inclusive de sua morte, só em 1932 que esses textos serão publicados. Então ali a gente já encontra, né, nos manuscritos econômicos filosóficos, um olhar marxiano sobre a questão ecológica, tá? Uma preocupação com a conservação do meio ambiente. Nós também vamos encontrar nas outras grandes obras de Marx, tá? Por exemplo, no Capital. No Capital a gente tem toda uma grande parte, né, a parte 3, por exemplo, do Capital, que é toda voltada, muito voltada, para a preocupação com a terra, com o cuidado com o ambiente, porque nessa crítica que Marx faz ao sistema capitalista, né, ao modus operandi do sistema capitalista, ele observa, obviamente, o potencial destrutivo desse sistema no que diz respeito à exploração do meio ambiente, tá certo? Mas há outras bases, daqui a pouco eu comento. Bom, então nesses textos a gente vai encontrar uma visão já conservacionista, né? Eu destaquei aqui para vocês, não custa nada lembrar, né, a diferença aí de conservação e preservação. Preservação é manter intocável e conservação é fazer um uso consciente, né, um uso responsável dos recursos naturais. Então, a gente já observa no pensamento marxista um conservacionismo, né, a preocupação com a proteção dos recursos naturais, fazendo deles, né, um uso racional, consciente, tá? Portanto, né, o que leva à ideia de sustentabilidade é justamente esse uso racionalizado e consciente dos recursos naturais, né, que levam à ideia de sustentabilidade. Inclusive, eu destaquei aqui uma frase de Karl Marx sobre o tema, tá? Marx diz, ó, o homem é parte do meio ambiente e deve conservá-lo. Então, né, na própria expressão, a gente já vê aí diretamente a questão do conservacionismo. Para quem gosta de usar lá essas frases, tá aí uma frase marxiana falando especificamente sobre a necessidade de conservação do ambiente, tá certo? Pois bem, antes da gente entrar aqui em alguns conceitos e detalhes mais objetivos,
Eu gostaria de lembrar com vocês que Karl Marx foi um pensador extremamente crítico, né? E suas críticas incidiram sobre muitas teorias. Por exemplo, e aí, claro, eu tento sempre manter aqui o foco na questão ambiental, né? Nas críticas que a gente possa relacionar com as questões ambientais. Então, por exemplo, Marx foi um grande crítico do racionalismo cartesiano, né? Da interpretação do projeto racionalista cartesiano que surge lá na modernidade. Que projeto é esse? Bom, Descartes propõe que através da razão nós seríamos capazes de dominar o mundo, né? Essa razão matemática é capaz de decodificar o mundo e, portanto, controlá-lo. O próprio plano cartesiano é um modelo matemático de domínio, de controle da própria realidade, tá certo? E Marx chama atenção para os perigos dessa mentalidade de que a natureza está à mercê do nosso controle racional e que, portanto, a partir daí a gente poderia fazer qualquer coisa com ela. Então, esse é um ponto. Do outro lado, né, em oposição ao racionalismo, fundado por Descartes, nós temos o empirismo inglês, por exemplo. O empirismo indutivista de Francis Bacon, né? Dentre muitas coisas que disse, Bacon disse que saber é poder, que o conhecimento é o poder, né? É um poder e, portanto, uma forma de controlar, de levar a se fazer o que se quer. Esse poder ele pode ser exercido tanto em relação às outras pessoas quanto em relação à natureza. E aí vem um outro problema onde vai incidir a crítica de Marx. Esse saber é poder na medida em que o homem conhece a natureza, né? Sabe como ela funciona. Ele pode então dominá-la, controlá-la e utilizá-la de acordo com suas necessidades. Isso tem obviamente um lado positivo, importante, mas tem um lado perigoso, que é justamente onde Marx vai criticar, que é esse uso indiscriminado, tá, dos recursos naturais. Ou seja, ao contrário, por exemplo, do sentido de sustentabilidade. Então, tanto na perspectiva racionalista quanto na perspectiva empirista, você tem essa intencionalidade de usar o conhecimento humano para controlar a natureza e manipulá-la de acordo com os nossos interesses. O problema qual é? É que quando esses interesses humanos, eles deixam de ser interesses, né, literalmente humanos e passam a ser interesses de uma minoria de seres humanos, né, das elites dominantes que controlam o sistema econômico, no caso o capitalismo, e aí a natureza passa a estar à mercê dos interesses desse pequeno grupo de seres humanos, dessa pequena elite, que vai utilizar a natureza para satisfazer suas necessidades econômicas, suas necessidades de exploração da própria sociedade, né, que é a lógica do próprio sistema capitalista, segundo Marx e Engels, tá certo? Então vejam essas críticas aí. Uma outra crítica que a gente poderia destacar, que Karl Marx vai fazer, é em relação ao malthusianismo, né? Quando Malthus observava que a população cresceria em proporções geométricas, né? Enquanto que os recursos naturais brotariam, né? Se desenvolveriam num formato de progressão aritmética, ou seja, gerando uma desproporção, o que culminaria adiante com muita fome, né, violência, etc., por causa dessa escassez de recursos. Então, vocês estudaram malthusianismo, vocês têm essa noção. Marx vai dizer que tem um problema nessa teoria malthusiana aí. É que ele deixa de observar o caráter histórico e cultural do próprio processo produtivo. Deixa de enxergar, portanto, que o ser humano, ao produzir, né, de maneira histórica e culturalmente estruturada, ele conseguiria encontrar formatos que atendesse às necessidades, né? Haja vista o projeto socialista comunista de sociedade. Pois bem, então feitas essas críticas, vamos dar uma olhada aqui em alguns detalhes mais específicos e objetivos do pensamento de Karl Marx. Então, eu destaquei aqui para vocês no Capital, né, a grande obra de Marx, publicada em 1867, um texto gigantesco e que abarca, na verdade, a teoria marxista na sua essência. É possível abstrair do Capital, né, leituras que Marx faz ao criticar o sistema capitalista e a sua capacidade exploratória e destrutiva,
não só do ser humano, mas também da natureza, tá? Ele vai fazer então, ele vai destacar então alguns formatos importantes. É preciso entender por que Marx vai chegar a essa ideia, né? Qual é a visão que Marx tem sobre a natureza? Qual é a leitura que Marx tem da natureza e de como se dá essa relação entre o homem e a natureza? Esse é um ponto fundamental que, se você entender, você vai poder então fazer essas alusões, né, no seu texto, no seu repertório. Então veja, já é possível encontrar dentro do Capital de Marx noções sobre consumo consciente, sobre a proposta de economia equilibrada. O que é essa economia equilibrada? Né? É um processo de produção econômica que não degrade o meio ambiente, haja vista que nós, seres humanos, dependemos do meio ambiente para sobreviver. Então, qualquer desequilíbrio nessa relação nos afetará diretamente. Né? Por isso a preocupação. Então, uma economia equilibrada, onde o consumo do que é produzido ocorre de maneira consciente e não de maneira alienada, né? Como nós podemos observar na leitura de alguns autores hoje, por exemplo, Zygmunt Bauman, que é um pensador de raiz marxista. O Bauman vai dizer que nós fomos transformados, né? Nós nos transformamos de uma sociedade de produtores em uma sociedade de consumidores. Tá? Nessa linha marxista, se você, por exemplo, quiser fazer duas alusões diferentes, né, lá no seu referencial, você pode usar Marx para seguir a mesma linha de raciocínio, a mesma linha coerente. Você pode usar também Escola de Frankfurt, tá? Os autores da Escola de Frankfurt também seguem essa linha de crítica ao sistema capitalista no que diz respeito a um uso irracional e indiscriminado da natureza, isso por parte de alguns autores da Escola de Frankfurt. Para outros, esse uso da natureza não é irracional, pelo contrário, ele é racionalizado ao extremo, de tal maneira que os aspectos morais, né, as preocupações morais em relação aos impactos negativos dessa exploração indiscriminada da natureza, ou a preocupação com as futuras gerações, são simplesmente deixadas de lado. E aí pensadores frankfurtianos também vão operar essa crítica. Mais tarde a gente pode ver detalhadamente como é que os autores de Frankfurt, né, a gente vai falar sobre a Escola de Frankfurt e como é que eles analisam essa questão. Mas eu citava o Bauman, né, que tem um livro intitulado Vida para o Consumo, que é um dos, onde ele cita essa questão, né, que a ausência de um consumo consciente não afeta só as relações humanas, mas afeta também a relação do ser humano com a natureza, tá certo? Gerando uma situação de desequilíbrio. E se houver desequilíbrio nessa relação, você provavelmente terá injustiça social, porque só alguns terão acesso aos principais recursos, né? Inclusive recursos naturais mesmo, né? Uma condição de viver, por exemplo, numa cidade arborizada, né? Onde haja, por exemplo, rios que não sejam poluídos, que haja qualidade de vida nessa interação entre o homem e a natureza. Então, numa sociedade desequilibrada e injusta do ponto de vista econômico, essa injustiça econômica ela também vai se materializar, né, de um modo generalizado como injustiça social, tá certo? Pois bem, e uma ideia assim, muito central, sempre que Marx fala dessa relação entre o homem e a natureza, é a preocupação com a manutenção da qualidade do meio ambiente. Bom, essa preocupação vem justamente da ideia de que o homem é parte da natureza. E como parte da natureza, agredir a natureza é agredir a si mesmo. Viver uma situação de desequilíbrio com a natureza é viver uma situação de desequilíbrio com o seu próprio organismo. E, portanto, isso leva à morte, né? Nós sabemos disso, tá certo? Então eu peguei uma frase aqui também, assim, uma alusão daquilo que Marx vai falar lá no Capital em relação a esses temas que eu destaquei para vocês, né? Segundo Marx, o capitalismo ele esgota não só as forças de trabalho, mas ele também esgota a terra, ou seja, ele esgota os recursos naturais, justamente porque a lógica capitalista ela não é sustentável na medida em que a carga, o nível de exploração do meio ambiente não ocorre na mesma medida em que nós conseguimos recompor esse ambiente, tá certo?
Bom, lá na obra que eu citei para vocês anteriormente, a obra da Juventude de Marx, lá 1844, lembra? 1844 é o período em que ele escreveu esses textos, mas a obra mesmo não foi publicada enquanto ele ainda estava vivo. E Marx morre em 1883, essa obra só será publicada em 1932, como eu falei para vocês. Mas citando um trecho da obra que vocês também poderiam citar, Marx diz: o homem vive da natureza e tem que manter com ela um diálogo ininterrupto se não quiser morrer. Ou seja, qual é a visão que Marx tem dessa relação entre homem e natureza? É a visão de que se nós não mantivermos um equilíbrio, uma vida sustentável, ou seja, se nós não explorarmos os recursos naturais de maneira consciente e adequada, portanto, como eu disse, sustentável, isso levará provavelmente à morte do ser humano, bem como da natureza. Tá? Porque, como eu disse a vocês, segundo ele, homem e natureza são partes integradas de um todo que é o meio ambiente. Tá certo? Galera, eu espero ter contribuído. Vou dar um tempinho aqui, vou me afastar para vocês tirarem um print aí do quadro, tá bom? E aí eu quero ver isso daqui utilizado, esse repertório utilizado nas redações de vocês, tá bom? Abraço, até o nosso próximo vídeo.